Espadas são feitas com um único propósito: cortar tudo e todos. Os ferreiros as criam para que elas possam tirar o máximo de vidas que conseguirem. Elas, assim como os humanos, possuem personalidade. Somente aqueles capazes de domar o espírito selvagem delas podem ser chamados de espadachim. Se uma espada é temida desse jeito, não se deve ver isso como algo ruim, mas sim como um elogio. Vá em frente e as tema. Isso só significa que elas estão fazendo o seu trabalho como armas mortais. Zoro é um espadachim notório que não teme a espada. Para ele, quanto mais perigosa a espada, melhor. Quer saber como Zoro irá tornar suas lâminas negras e derrotar King? Então veja o vídeo até o final para ficar por dentro de tudo sobre as lâminas negras. Fala galera, Gabriel Marício aqui. E no capítulo 1033 do mangá de One Piece, Oda nos introduziu dicas valiosíssimas, muito importantes, para a gente entender como funcionam as lâminas negras, como elas se tornam negras e como o Zoro vai derrotar o King. O capítulo começa com o Zoro tendo aquela dificuldade que ele estava tendo, para dominar a Ema, e aí o King começa a ir pra cima dele, só que aí quando ele chega, ele para, na frente dele fica parado. O Zoro não tá entendendo nada, ele fica, ué. E aí o King fala, eu quero que você me acerte com tudo. Aí o Zoro vai e dá uma baita de uma espadada na barriga do King. E não acontece nada. A espada não entra, o King não sente dor, ele tá lá parado. E aí, que é o que acontece de repente do nada. E de repente, BUM! Explode tudo, uma mega explosão. E esse era o plano do King o tempo inteiro. Ele queria que o Zoro chegasse perto para ele fazer essa explosão, que parece uma autodestruição. O Zoro até achou que seria, mas o King estava lá de boa, sem sofrer danos. Então ele não se autodestruiu. E isso é uma dica valiosíssima para qual serão os poderes do King, né? Já tem aquele que ele puxa a cabeça e tá! E tem agora esse que ele meio que se autodestrói sem se autodestruir. Mais pra frente a gente fala mais disso. Continuando o capítulo, o Queen, já ouvindo o som da explosão, ele presume que era o ataque do King e que o Zoro está morto. Então ele começa a se gabar lá pro Sanji e ele começa a falar, né? Os Lunarianos eram uma raça de monstros invencíveis. Eles conseguem se adaptar a qualquer ambiente, eles superam qualquer raça, sobrevivem a qualquer ambiente, e lá todos se gabando. E aí o Sanji vai e pergunta, né, a pergunta que não quer calar, se eles eram tão incríveis, tão indestrutíveis, invencíveis, eram considerados deuses antigamente? Como é que eles foram extintos? E aí, na maior cara de pau, o Queen, né, dá uma de Chicó no Alto da Compadecida, manda um, não sei, só sei que foi assim. Voltamos para a luta do Zoro contra o King, e o King, ele se demonstra um dos maiores, digamos assim, lutadores em quesito de vou te matar em One Piece, porque ele, além dele não dar tempo para o Zoro respirar, ele não para de bater, ele vai toda hora. Dá para perceber nesses capítulos que tá tendo. O bicho não para, maluco. E ele vai trocando de forma com uma facilidade, com uma maestria. Ele tá lá na forma normal, do nada ele pega assim, tum, já com a forma híbrida, aí passa pra forma pterossauro gigante lá e não para de trocar. E aí, mas não só isso, ele já começa falando. Eu nunca vi um espadachim ser derrotado pelas próprias espadas. E ele ataca até o psicológico, maluco. Não bastando ele já ser indestrutível, que já é uma coisa que ataca o psicológico, ele vai na fala. Ele te ataca te batendo e falando contigo. Que isso? Violência psicológica. Que isso, gente? Cadê? O Zoro, que acabou perdendo as espadas, né, largando com o ataque do King, começa a tentar pegar. E uma ele já pega no ar, a outra ele pega no chão. E o King fala, você tá maluco? Perdeu a cabeça? Você tá realmente arriscando sua vida para pegar a espada? Que é uma coisa que ele não faria, né? Até porque ele só se preocupa em matar e se ele estiver perdendo, né, possivelmente em sobreviver.
Ele não se preocuparia em pegar as espadas que caíram, né? Mas é durante esse tempo que o Zoro está pegando as espadas que ele vai começando a ter os flashbacks. E aí ele começa a lembrar de cada espada, de como ele adquiriu cada espada. E, finalmente, ele começa a pensar, ué, mas essa espada era de Wano, mas estava lá no East Blue. Como? E Shimotsuki é uma família de Wano, mas a minha vila lá no East Blue era a Vila Shimotsuki. Estranho, muito estranho. E tinha aquele velho que eu nem sabia quem era, mas quando morreu eu descobri que era o vô da Kuina. Aquele velho, ele me falou uma vez que ele era um ferreiro e que a espada mais sinistra que ele fez na vida tinha o nome do Senhor do Submundo. Emma. Emma? Será que é essa espada aqui? Aí ele botou o tico e teco para funcionar e pensou, não deve ser só coincidência. Aquele velho deveria ser Shimotsuki Kozaburu. Oh! Gente, pelo amor de Deus, finalmente, né, Zoro? Tava perdido até nos pensamentos. Mas uma das coisas mais incríveis do capítulo é o design que o Oda escolheu pro Shimotsuki Kozaburu. Gente, não, sério, olha aquele design. O que ele parece? Ele parece aqueles velhos que ficam num bar da esquina o dia inteiro, bebendo e reclamando da vida. Além de ter aquela sobrancelha que parece uma tábua de passar roupa. Maravilhoso! Também parece aquelas nuvenzinhas do Po. Sabe aquele jogo do Po que é antigo, né? Quem é jovem já não deve mais conhecer. Parece muito, só que invertida, virada ao contrário. Idêntico. E aí, nesse flashback, a gente descobre que Shimotsuki Kozaburu foi quem ensinou o Zoro sobre a essência, a verdadeira essência das espadas em One Piece. Ele fala que elas têm espírito, elas têm, digamos, vida e elas têm a vontade delas. E o espadachim precisa domar isso. E se liga que isso é muito importante para a teoria que está no final do vídeo. Junto também com o jeito que o King atacou o Zoro. E após todos esses flashbacks, o Zoro ele chega à conclusão de que a Emma está testando ele para ver se ele é digno realmente de empunhar ela. E aí ele se pensa, gente, mas como assim? Quer dizer então que o Oden era tão sinistro, mas tão sinistro, que ele deixava a Emma pegar o haki dele e mesmo assim ele lutava como se nada tivesse acontecendo? E aí, enquanto ele estava pensando em como dominar a Emma, como que ele pode fazer, pensando no Oden, pensando no passado, na Kuina, no Mihawk, no Luffy, de repente, os minions do Kaido começam a cair babando no chão. E quando corta para o Zoro, haki do rei emanando nas espadas, a Emma já não tá mais sugando ele, tá o braço normal. E gente, nesse momento, meus amigos, atenção, noticiários em fãs do Zoro por todo o mundo desmaiaram. E eles acordaram pensando, eu tô no céu, e eles só podiam fazer uma pergunta. E eles perguntavam no céu, Zoro sola? E a resposta é claro que sim. Gente. Mas sério, incrível. E também o jeito que o haki tá nas espadas. Porque você vê que, tipo, tem o haki do armamento. E parece que até o haki do armamento tá vazando um pouco, assim. E em volta é o haki do rei. Mas ele tá tipo um cone, assim, vindo fino da mão dele e aumentando, assim. O bagulho tá vazando, mas tá vazando num nível, assim, vai acabar. Vai ser tipo... É pra um golpe, maluco, porque tá vazando o haki inteiro. Já comenta aí, Zoro sola, deixa nos comentários. Mas o que esse capítulo tem a ver com tornar a lâmina negra? Bom, agora eu vou te explicar isso no detalhe. Bom, muita gente achava que para tornar a lâmina negra, o espadachim precisava usar haki do armamento na lâmina e por muito tempo, várias vezes botando haki do armamento, ela se tornaria negra. Mas não é isso não, meus queridos. Aí também tinha gente que achava que poderia ser
com muitas batalhas. Se ele lutasse muito com aquela lâmina e banhasse ela em sangue, ela se tornaria negra. Mas também não é isso, até porque tem muitas pessoas em One Piece que usam espadas e que lutaram em guerras, e em guerras, tipo, mataram muita gente e tudo mais, e a lâmina não ficou negra. E também tinha agora com essa questão do haki do rei, né? Muita gente achando que é o haki do rei, que você ficar imbuindo a sua lâmina com o haki do rei tornaria ela negra. Mas também não é isso, por quê? Gente, Roger tinha haki do rei, lâmina negra? Não. Shanks tem haki do rei, lâmina negra? Não. Oden tinha haki do rei, ele botava na Ema. A Ema é uma lâmina negra? Não. Então também não é o haki do rei. Tudo foi explicado nesse capítulo. O que é? É a vontade da espada, o espírito dela. Você tem que domar, o espadachim tem que domar, mas não só domar. É aquela coisa que a gente vê em várias histórias, vários animes, que é o se tornar realmente, verdadeiramente um com a espada. Aí tu pode pensar, mas o Zoro tem aquela espada que ele domou, né? Que ele jogou pro alto e ela não cortou o braço dele. Então, mas não é só domar. É você poder... Então, mas não é só domar. É você se tornar um com a espada. E mesmo assim, naquele momento, pode ser que ele não tenha domado. A espada só falou, tudo bem, eu vou deixar você me usar. Mas ainda não significa que ele domou. Mas mesmo que ele tenha domado, domar a espada é só o primeiro passo. Por quê? Primeiro a espada tem que te considerar digno de usar. Depois você tem que domar. E depois, porque tipo, a Ema, se ela não considerasse o Zoro digno de usar ela, ela já matava ele, digamos assim, só sugando o haki quando ele encostasse nela. Mas não, ela falou, ela até sugou o haki dele, mas ela viu que ele era meio digno e falou, não, toma de volta. E agora ela tá testando ele. E aí, sim, se ele passar nesse teste, ele vai ser digno de usar ela. E aí ela vai parar de sugar o haki dele. Entendeu? E depois disso, aí sim, ele tem que se tornar um com a espada. E se tornando um com a espada vai se tornar uma lâmina negra. Essa é a resposta, meus amigos. Mas não só isso. Esse capítulo pode ter nos dado a dica da ordem em que o Zoro vai tornar as lâminas negras. E olha só, porque primeiramente aparece a Ema no capítulo, que está sendo foco até mais em um ano. E depois vem, se eu não me engano, a Kitetsu terceira aparecendo no capítulo, que é a espada que ele pega no ar. E depois disso, a Wado Ichimonji, que é a espada que ele já pega na terra. Então, pode ser que essa seja a ordem em que ele vai tornar as lâminas negras. Entretanto, meus amigos, a outra vertente da teoria. O capítulo focou muito nas espadas e nas 3 espadas. O Zoro falou o nome das 3 espadas nesse capítulo. Teve flashback para as espadas. O que pode significar que as 3 se tornem lâminas negras ao mesmo tempo. Isso ia ser épico demais. Épico demais, meus amigos. Meu Deus do céu. Tá, mas como o Zoro vai derrotar o King? Aí vocês vão pensar, ele vai transformar uma lâmina negra ou então as 3 e derrotar o King? Nananina não. Esse capítulo deu outra dica muito importante. Vemos que os lunarianos, aleluia, são uma raça muito resistente. E eles se adaptam, eles, digamos assim, evoluem e resistem a praticamente tudo. Você pode ver que, por exemplo, o Zoro cortou o Kaido, mas não está conseguindo cortar o King. E uma coisa muito interessante, se vocês voltarem alguns capítulos atrás, o que aconteceu? O Zoro cortou o King e saiu sangue. Mas agora ele não consegue mais. É como se o King tivesse se adaptado. Ele evoluiu para lutar contra o Zoro. Ele já não consegue mais, digamos, ser cortado. Com as lâminas negras, eu acredito que sim, o Zoro vai começar a dar dano no corpo do King, mas não é o suficiente para derrotar, mesmo com o haki do rei. Então,
Qual é o segredo para derrotar o King? O segredo tá na pergunta do Sanji e no ataque que o King usou contra o Zoro, que é o quê? A gente vê que o Sanji pergunta se eles são indestrutíveis, como eles foram extintos. E se eu te falar, meus amigos, que os corpos dos Lunarianos não são tão, digamos assim, não são eles em si, e sim é a chama. Digamos que seja uma dupla, o corpo com a chama, como se fosse a bateria de um robô. Então, o segredo seria apagar aquela chama e aí o King desmaiaria ou se enfraqueceria muito. Mas aí vem o ataque que ele usou no Zoro, que foi uma espécie de autodestruição, mas ele não se destruiu. Então, o que seria isso? O corpo é realmente como uma máquina, enquanto a chama seria o real, digamos, cérebro. A chama usou o poder da autodestruição no corpo, mas o corpo não se destruiu porque é muito resistente, né? Claro. Mas a questão é a chama. Aquele ataque foi com a chama. E eu já estou estudando como pode funcionar completamente esse corpo do King. E eu vou trazer com mais detalhes, porque aqui ficou muito raso, porque eu ainda estou estudando. Mas eu vou trazer com mais detalhes em um vídeo assim que vai sair, possivelmente ainda essa semana, sobre o corpo dos Lunarianos e seus poderes, tudo detalhado. E ó, eu garanto que tem uma coisa que ninguém espera, é a teoria que eu tô criando, e sério, é 100% real. Vocês podem vir ver aqui esse vídeo quando eu lançar, porque quando o anime mostrar isso, vocês vão falar mentira que ele acertou. Porque eu tenho certeza, praticamente é 100%. Bota aí o careca aqui, King, nível Yonkou 100% confirmado. Não nível Yonkou, mas a minha teoria é nível Yonkou 100% confirmado. E claro, gente, o que mais confirma que o segredo é o fogo nas costas do King é porque o Zoro aprendeu a cortar o que, gente? Fogo. O Oda, todo mundo sabe, o cara é esperto. Ele não dá ponto sem nó. Gente, o Zoro aprendeu a cortar fogo por algum motivo. E o motivo é acabar com a raça do King. E esse capítulo também teve um foco muito grande na palavra Tsunade. E assim, eu já falei, né? Só o Haki do Rei não vai ser o suficiente para o Zoro derrotar o King. Então, muito possivelmente também, né? Ele vai sentir os efeitos da droga no corpo dele, causando dano dobrado de todo o dano que ele já tinha sofrido antes com o Kaido e a Big Mom, e o que ele está sofrendo agora com o King. Então, muito provavelmente ele vai ter que dar tudo de si de novo, em um único golpe, e possivelmente ele vai gritar Tsunade. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E é isso, galera. Falou! Abandonem seus nomes. Desista de sua sabedoria. Apostem suas vidas neste único ataque. Tsunade! Um grito de guerra que fará seus corações ferverem.